Bom, em tecnologia da informação, o desempenho pode ser entendido como o grau de eficiência com que um sistema responde a uma requisição de um usuário, né? Há várias técnicas e várias métricas envolvidas na avaliação de desempenho. As técnicas de simulação, de medição, técnica de modelagem, inclusive, né, que podem ser utilizadas para se verificar esse desempenho, e há também métricas que que variam de acordo com o tipo de atendimento ou de situação que aquele sistema responde. Então, se um sistema responde de forma incorreta, há algumas métricas específicas para se avaliar isso. Se o sistema não responde, há outras métricas também para se avaliar essa eficiência com que o sistema responde, né? E há métricas específicas que atendem a um determinado atendimento do sistema quando ele está operando efetivamente. Então, são os mais comuns da gente tratar quando a gente fala de desempenho. Então, a gente está falando de tempo de resposta, a gente está falando de vazão do sistema e estamos falando também da utilização de recursos, né? O tempo de resposta, aquela fração de tempo necessária até que o usuário consiga receber o seu retorno. A vazão a gente pode entender como sendo a quantidade de requisições possíveis de serem atendidas no mesmo período do tempo, né? E por fim a gente tem a utilização de recursos, onde a gente consegue medir aquele ambiente, o quanto está utilizando de cada um dos recursos durante esse processo de atendimento. Bom, a gente pode tratar os problemas de desempenho em banco de dados de algumas formas variadas, mas é importante quando a gente está tratando aquelas métricas de tempo de resposta, vazão e utilização de recursos, que a gente utilize alguma metodologia de troubleshooting, né, de resolução de problema, performance troubleshooting, então resolução de problemas de desempenho. É interessante que a gente sempre observe ou tente pelo menos encontrar um ponto de contenção do sistema ou da requisição e tratar aquele ponto. Esse ponto de contenção geralmente a gente chama de bottleneck ou gargalo do ambiente, né? E são pontos onde, se a gente consegue uma melhoria, se a gente consegue a resolução daquele problema, a gente tem um grande benefício em relação ao desempenho do sistema como um todo, né? Esse processo de ajustar esse ambiente para corrigir esse bottleneck ou eliminar esse bottleneck, geralmente a gente chama de database tuning. E isso vai passar por verificação de hardware, verificação do próprio sistema operacional, parâmetros do banco de dados, modelo, código SQL que está envolvido, enfim. É uma atividade que, boa parte das vezes, exige um conhecimento bastante amplo aí de todo o ambiente computacional. Bom, a avaliação de desempenho em sistemas de banco de dados é interessante que a gente siga uma cartilha, né, pelo menos uma orientação geral em vários dos aspectos que a gente pode tratar, né? Então, para que a gente não perca tempo em análises que depois vão dar pouco resultado ou que a gente vai descobrir que o problema está em um outro ponto, é interessante a gente começar a verificar primeiro se não há nenhum problema de hardware, de infraestrutura que possa explicar o baixo desempenho, verificar as questões de sistema operacional, seja mesmo de desempenho do sistema, seja de alguma falha que possa estar também atrapalhando a utilização do sistema. Aí sim a gente parte para verificar o próprio sistema de banco de dados, o SGBD, a instância, parametrização, até chegar ali ao modelo, ao código SQL que está envolvido, né? Então a gente faz um caminho até que a gente consiga estabelecer ali qual é o exato ponto que pode explicar o baixo desempenho, né? Isso faz com que a gente evite, por exemplo, horas de trabalho gastas em código, em verificação de código, em melhoria de código, sendo que na verdade existe ali talvez um problema de hardware que explique aquela situação, né? Isso acaba também levando a gente a considerar muito o conhecimento do ambiente em termos de carga de trabalho, né? Então, quando o ambiente sai do seu comportamento natural, a gente também consegue observar que algo está acontecendo de maneira incorreta. E também a gente pensa no contrário, quando a gente está concebendo o banco, é importante que o design dele também seja pensado dessa mesma forma. A adoção de computação em nuvem, sem dúvida nenhuma, hoje influencia e modifica a forma que a gente precisa tratar as questões de desempenho em banco de dados, né? Comumente a gente tinha até então um ambiente que a gente chama de on-premise, completamente dentro da própria infraestrutura interna proprietária. Então ali você tinha acesso e controle sobre todos os aspectos, né?
a rede, você tinha controle sobre todos os aspectos de hardware. Na medida em que a gente vai adotando computação em nuvem, a gente vai deixando de lado uma série de componentes que a gente passa a não mais poder operá-los ou alterá-los de maneira direta. Então, na computação em nuvem, seja IaaS, PaaS ou mesmo SaaS, quer dizer, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e o próprio software como serviço, na medida em que a gente caminha nessas possibilidades, a gente vai perdendo controle sobre alguns aspectos que poderiam ser tratados. Então, imagine em IaaS, por exemplo, onde você já não tem mais controle sobre parâmetros de armazenamento, de storage, da própria infraestrutura, da rede, né? Se você passa para uma plataforma como serviço, a gente já não tem mais, talvez, controle sobre algumas questões do sistema operacional, da própria plataforma em si, até chegar a um SaaS, um software como serviço, onde aí a gente basicamente vai conseguir, talvez, operar questão de codificação, de modelo, para abordar as questões de desempenho.